Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Você pode me chamar de Edu. Derivação, eu quero falar com você sobre algumas coisas hoje que a verdade mesmo é que nesse exato momento de vídeo eu não sei quais elas são, mas eu tô me abrindo aqui o fluxo da minha criatividade, da minha comunicação, porque eu sei que eu tenho muitos insights que eu tenho tido e vamos ver como que eles vão sair em uma ordem linear, então bora. Primeira coisa, eu quero te convidar para você reconhecer a natureza sublime da nossa experiência, da nossa vida, da nossa realidade. A gente, que nem eu já falei em muitos vídeos, tem sido condicionado a acreditar que a gente é uma pessoa dentro de um mundo. Então, a gente se identifica com a ideia de um corpo, a gente se identifica com a ideia de uma pessoa, com a história linear de uma pessoa. E isso pode ficar mais denso, mais denso, mais denso, e o nosso senso de eu, nosso senso de identificação, nosso senso de reconhecer a nossa própria presença e existência, vai se tornando nosso corpo. E isso acontece ao longo do nosso desenvolvimento também. Tipo, desde criança, a gente vai criando, digamos assim, essas camadas, essas cascas mais rígidas, de acordo com as experiências traumáticas que a gente vai vivendo e a gente não vai resolvendo ao longo do caminho. A gente vai tendo essa sensação de identificação maior com o corpo. Até que a gente chega com uma certa idade, onde essa identificação está tão grande que a gente precisa ir num caminho de despertar espiritual, as coisas param de fazer sentido. Um, ou alguma outra coisa acontece que faz você mudar de rumo e buscar algo mais sublime. Ou outras possibilidades, né? Essa é a minha perspectiva limitada da situação. Mas, de qualquer forma, o que eu quero te trazer aqui, primeiro de tudo, é que por mais de que a sensação possa ser de que você é o corpo, tem como a gente, na nossa experiência, abrir a nossa... Pode dizer que seja o seu terceiro olho ou o seu coração, mas abrir a sua consciência em geral para um espaço mais expandido dela. E que isso é tipo uma prática muito simples de fazer. Não é complicada. Você só precisa entender que é muito simples e que você merece poder fazer isso também. E que você tem valor. E por isso você pode se dar essa oportunidade, essa experiência. Que é muito simples. Então, como uma prática para você fazer isso que eu tô trazendo aqui agora, é simplesmente por mais ou menos 10 segundos, sabe, uma quantidade bem pequena de segundos, você solta todos os seus pensamentos. Você respira fundo e você solta todos os seus pensamentos, toda a sua história e solta todos os seus desejos também. Isso é uma coisa importante. Porque o que acontece? Muitas vezes são os nossos desejos, seja de desejo de se proteger de alguma coisa, seja de desejo de deixar de se expor para alguma coisa, seja de desejos de tentar afastar ou aproximar alguma coisa de nós, ou ganhar alguma coisa, né, ou garantir que alguma coisa aconteça. Esses desejos, eles são muito que nos mantêm nesse nível, focado, né, no ego, podemos dizer assim. Só quando a gente abre mão dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, tipo assim, eu abro mão de tudo, eu deixo ir tudo, eu não quero mais nada, eu não quero mais, por exemplo, no meu caso, não quero mais visualização, não quero mais reconhecimento, não quero mais nenhuma gratificação por isso que eu tô fazendo, eu só me entrego pra essa realidade que eu tô agora. Ou seja, dá pra eu fazer isso até mesmo quando eu tô gravando esse vídeo, na verdade isso é até uma prática minha, que eu tô aprendendo cada vez mais, não cheguei num lugar de maestria dela ainda, não considero pelo menos, preciso de muito treino ainda. Mas no momento que eu abro mão dessas gratificações, desses desejos que são desejos de, né, baseados em trauma, baseados em falta, baseados em escassez, baseados em coisas que eu ainda preciso trabalhar, né, coisas do ego, que a gente normalmente chama de coisas do ego em geral, né, das inseguranças e tal. Quando eu abro mão de tudo, e daí no seu caso pode ser, abra mão de desejos do dinheiro, de desejos pelas suas metas, de desejos por relacionamentos, de desejos até mesmo por uma comida, por alguns segundos só. E você pode estender esse tempo por muito mais do que segundos, você pode passar minutos, pode passar até horas nesse espaço, né. E essa sensação, ela vai aumentar cada vez mais. Mas o que acontece? Quando você solta tudo, tem algo que permanece. E esse algo, ele não é bem descritível. Eu posso usar as palavras, né? Muitos mestres espirituais falam isso. A gente pode usar as palavras para tentar apontar para isso. Mas é que não é isso. Não é um isso. Porque o nosso corpo é isso, né? Tipo, o nosso corpo é um isso. Quando a gente chama algo de isso, a gente está se referindo a um objeto. Então, por exemplo, minha mão é isso. Essa câmera é isso. Você é, o seu corpo é isso. O céu é isso. A gente pode se referir a qualquer objeto dentro da experiência como isso. Mas e quando a gente abre mão de todo o interesse, todos o
o desejo realmente pela experiência. Quando a gente abre mão dessa identificação do corpo, da história que a gente está se contando, quando a gente abre mão de tudo, você permanece. Só que não é o você corpo. Permanece um você que não é nenhum isso. Permanece o você que é o percebedor de todos os issos. Faz sentido isso? Em outras palavras, a gente abre mão da forma, desapega da forma, e aí desapegando da forma, a gente entra em contato naturalmente com o que não tem forma. Com essa natureza indescritível da realidade, sublime. E se a gente mantém isso como uma prática, é quase como se esse vazio, muitas vezes, não se apegue a isso também, não faça isso se tornar um objetivo, o que eu vou falar agora, mas muitas vezes é quase como se ele preenchesse com uma espécie de alegria, uma espécie de amor, uma espécie de felicidade. Muito sutil, muito divina. Porque a gente tira a nossa ênfase das experiências densas, da realidade física, né, da história que a gente se conta, que vem muito de um condicionamento, e a gente, quando abre mão dessas coisas, que é o que é quase como se fosse um balão de gás hélio que solta um tijolo. A gente só flutua para nossa frequência original, pelo menos para mais perto dela, né? Porque na medida que a gente vai fazendo essa prática, a gente vai percebendo, a gente pode ir percebendo níveis mais sutis de apego que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente solta e aí sente um espaço como se a gente virasse uma nuvem. E aí essa experiência de nuvem é gostoso. Só que a gente pode também fazer essa experiência de sentir uma nuvem se tornar um desejo, né? Só que no momento que a gente faz isso, a gente de novo se apegou a uma experiência. Quando na verdade essa prática ela é paradoxal, ela tem a ver com soltar as experiências. Então, legal, essa experiência de gostosinho, de prazer, entrego até isso. E aí é quase como se a gente começa a encontrar um espaço dentro de nós, mais ou menos dentro de nós, porque dentro e fora também são issos, né? Também são objetos da experiência. Mas a gente vai encontrando esse espaço dentro de nós, ou pelo menos esse espaço de reconhecimento de nós mesmos, onde é uma certa estabilidade que vai nascendo. Eu não vou dizer para você que isso nasce de um dia para o outro, porque eu mesmo, até mesmo fazendo essa prática, muitas vezes me percebo ainda, muitas vezes, opa, fiquei identificado de novo. Eu até acredito que isso seja parte do processo, né? Porque a gente vai curando essas partes mais densas e vai reconhecendo elas, dando o que elas precisam, atendendo as necessidades, tendo maior autoconhecimento, identificando quais são as crenças. Tem muitos processos para serem feitos no nível da pessoa e da história também. Mas essa prática, né, que é uma prática que eu já trouxe aqui em outros vídeos, como o reconhecimento da natureza da sua realidade, ela é uma prática que é quase como se ela vai te dando a oportunidade de, ao mesmo tempo que você vai ganhando autoconhecimento sobre o seu ego, você também vai transcendendo a ideia conceitual de quem você é e se permitindo acordar para a realidade de quem você é, que é esse ser sem forma, sem definição, sem tamanho, sem dentro, sem fora, indivisível, puro, indescritível também de certa forma, porque todas as descrições que a gente der ainda vão ser uma definição, né? Então as definições que mais se aproximam talvez sejam as definições de que não tem definição e que é sem forma e que é ilimitado e infinito e todas essas coisas que eu falei. E esse espaço ele vai trazendo uma espécie de sutileza para nossa realidade e dando a oportunidade para a gente sentir mais na prática, isso falo por experiência própria, como a realidade física ela não é real, igual a gente acredita. Porque esse espaço, essa consciência, essa existência, né, esse eu sou, isso é o eu sou, né? Isso que resta quando a gente abre mão de tudo, é o eu sou. Depois que você morrer nessa vida, essa pode ser uma imaginação mental para você poder chegar no mesmo lugar. Tipo assim, depois que você morrer, quando você for velhinho, velhinha, morreu. O corpo não vai mais estar aqui com você, mas você vai permanecer. O que é esse você que permanece? É isso. Esse espacinho, essa frequência, esse estado. Enfim. É importante até pra mim mesmo. Não ficar tentando superinterpretar com a mente esse processo, porque se você fica superinterpretando com a mente, você volta pra atenção, pra experiência. Sendo que essa prática, ela não é dar atenção pra experiência, ela é a desapegar da experiência, abrir mão da experiência. Então, depois que você morrer, o que resta?
Ou entre duas experiências muito opostas, como por exemplo, você tá tomando sorvete num parque de diversão num dia muito legal, ou você tá tipo assim, numa noite escura da alma, duvidando de você mesmo e muito mal mesmo, assim, sentindo péssima. Entre esses dois estados de consciência, você transitou, você experienciou esse e você experienciou esse. Então quer dizer que você não é esse e você não é esse, porque se em um momento você era esse e depois deixou de ser esse para ser esse, e um momento você era esse e deixou de ser esse talvez para ser esse ou para ser outra coisa, quer dizer que você não é nenhum dos dois. Você é isso, ou pelo menos esse não isso. Você é esse ser, né? Você é essa coisa em comum entre essas duas experiências que se manteve. Então, entre essas duas experiências opostas, pega duas experiências bem opostas que você já viveu na sua vida e busca perceber que entre essas duas, o que se manteve? O que estava ali? O que foi uma continuidade? É isso que você é. Isso é o que muitos mestres e guias espirituais, né, trazem como o processo da iluminação espiritual, do despertar espiritual, simplesmente do reconhecimento da nossa própria essência. E que não precisa ser algo muito complicado, sabe? Não precisa ser uma experiência mística, assim, tipo, nossa, abri meu terceiro olho. Pode ser uma coisa mais leve. Pode ser uma experiência bem cotidiana, na verdade. Só que, na minha experiência, o que eu tenho vivenciado, porque eu já estou fazendo isso há alguns meses, é que na medida que você pratica fazer isso, nem que seja alguns segundos por dia, né? 10 segundos aqui, 10 segundos ali, alguns minutos às vezes, numa caminhada. Às vezes fazendo alguma atividade tipo cozinhar, você em vez de ficar pensando nas coisas do dia, você só solta tudo, desapega de tudo e deixa que a atividade aconteça através de você. Descansa, enquanto você descansa no espaço de não ter nenhuma definição, não ter nenhuma forma. É uma prática, de novo. Né? Porque a gente está muito condicionado a estar sempre pensando, sempre se contando história. Mas fazendo essa prática, as coisas vão ficando mais leves, assim, e vai surgindo uma espécie de clareza mesmo sobre a natureza divina de que você é. Na pele, muito mais na pele do que antes. E sobre a natureza ilusória da realidade física. E eu não falo ilusória no sentido de julgar ela e nem falar que a realidade física é errada, porque ela é muito importante. Ela é um jogo por si só. É tipo um jogo, um videogame, uma Matrix por si só. Só que quando a gente solta essa Matrix, né, no sentido de soltar o interesse por ela por alguns segundos, quase como se a gente retornasse pro verdadeiro eu, né? Que é o verdadeiro eu, que é o que permanece depois que você morre, que tá além dessa Matrix. E é o que é realmente verdade. Então a Matrix, por ela ser transitória, né, por esse corpo, por exemplo, morrer, por esse mundo um dia, muito no futuro, né, milhões talvez de anos depois, um dia for acabar, isso mostra a natureza ilusória disso, dessa realidade física, nesse sentido de ilusória. Mas não quer dizer que tira o valor da realidade física. Porque, no final das contas, a realidade física também é criada por esse mesmo eu divino. Por esse mesmo eu infinito. Por esse mesmo eu indivisível, por essa mesma essência infinita. Enfim, podemos chamar, por essa consciência infinita, podemos chamar como quiser, por essa mesma fonte. Então, no final das contas, é a mesma coisa. Só que a gente meio que pega ao contrário. A gente acha que a realidade física, por causa do nosso condicionamento, da forma que a gente foi ensinado desde criança na escola, e nas nossas experiências, e também por conta da identificação com o corpo, instinto de sobrevivência, traumas ancestrais, várias coisas podem ser. Mas a gente acha o contrário, a gente acredita que a realidade física é a... O meu celular travou, a câmera travou naquele momento, mas basicamente, a gente acredita que a realidade física é a fonte da nossa experiência. Só que isso é por conta do condicionamento que a gente tem. Não é por conta de que a fonte da existência é a realidade física, mas sim porque a gente está, de novo, naquele espaço identificado com esse corpo, identificado com essa estrutura, com as histórias que a gente está acostumado a se contar de novo, condicionamento. E na medida que a gente vai soltando e se permitindo descansar e restar, por assim dizer, né? Nesse espaço mais sublime, nesse espaço onde é misterioso, onde a gente não tem um controle sobre as coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva que a sensação é que está mais próxima de nós, mais real. Experimenta fazer isso agora de novo. Respira fundo e solta tudo. Todos os pensamentos, ideias, histórias, tudo. Se entrega de volta pro vazio. Até mesmo deixa aí a sua vontade de querer obter qualquer estado de espírito. Só solta. Na medida que a gente solta e vai fazendo essa prática, resta esse espaço. Resta esse estado de ser, podemos dizer assim.
que já estava ali antes. Esse estado de ser, né, o ato, ser, existir, já estava existindo antes até mesmo da gente começar a ter pensamentos e nos chamar por um nome e acreditar que a gente é separado e acreditar que a gente é uma pessoa, se identificar com o corpo, e daí partir do pressuposto de que se a gente é o corpo, quer dizer que a realidade física é o que cria a gente, entre várias outras coisas. Antes de todas essas crençaradas, caraiada, tudo de crença, tem essa existência misteriosa, indefinida, pura. Então, por isso que dá essa sensação, na medida que a gente vai fazendo esse processo de soltar, de perceber que a realidade física é só uma matrix, é só um jogo, por si só. Porque a sensação é que você começa a entrar em contato mais com a realidade. Parece que você chega mais perto de você. Como se, tipo, você tá aqui, e aí você, quando tava tão focado na realidade física, você veio pra cá. Aí quando você solta um pouco o interesse na realidade física, nos objetivos, por alguns segundos, você faz assim. E na prática você vai conseguindo chegar mais e mais perto. E quanto mais perto a gente chega, mais naturalmente as sensações de paz, amor, leveza, brincadeira, entusiasmo, criatividade fluem através de nós. Que nem eu falei no começo do vídeo. Eu não tinha ideia de o que eu ia falar. Eu não sabia que esse seria o tema do vídeo. Não vou mentir pra vocês, eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso. Mas eu não tinha certeza se era sobre isso que eu ia falar, nem tava querendo controlar que fosse sobre isso. E foi. Por mais que eu tenha pensado em fazer ele antes do vídeo, mas não tava, sabe, não tinha setado a intenção, mas foi o que aconteceu. E até agora, na medida que eu tô gravando o vídeo, a prática pra mim, enquanto eu gravo esse vídeo, é a prática desse mesmo vazio, do desinteresse, nesse sentido de não querer controlar as coisas e permitir quase como se, por eu estar soltando tudo, entregue, né, tipo assim, eu abro mão dos meus desejos no sentido de o que eu quero que aconteça, o que eu quero falar, o que eu quero que pareça, enfim, que o resultado seja. Eu abro mão de tudo. Visualização, julgamento das pessoas, tudo. Abro mão da ideia de quem eu sou, da história, tudo. É uma prática pra mim também, tá? Mas abro mão de tudo. E aí a sensação é que eu me esvazio quando eu faço isso. E é isso que acontece, essa é a ideia dessa prática, você se esvazia. E aí quando a gente se esvazia no sentido de conteúdo pessoal, né, condicionamentos, histórias, coisa que a gente vem cultivando, que tem a ver com essa ideia de um eu, né, que a gente construiu ao longo da vida, nessa narrativa, um eu que existe separadamente do todo. E a gente abre mão dessa narrativa, vai abrindo mão dessa narrativa, abre espaço para que, eu vou colocar de uma forma bem, para deixar óbvio, para que Deus possa te animar, para que a criatividade de Deus possa vir através de você, para que o entusiasmo, a empolgação, a leveza possa vir através de você. Da mesma forma que as crianças estão sempre nesse estado. A criança está sempre a partir desse estado, como se fosse um vazio luminoso. Se você olha no olho de uma criança, às vezes ela fica olhando pra você, você vai ver que foi tipo, ela vai fazer outra coisa, que nem um animal, né, um cachorro, um gato, muitas vezes. É tipo assim, o lugar que a consciência tá, por assim dizer, ou pelo menos vibracionalmente falando, é de muito mais entrega, não tá agarrado. E aí nisso a gente se coloca em disponibilidade pro todo, para o ânimo, a poder nos animar, né, pra gente poder ser animado, né, entusiasmado, preenchido por Deus. E aí, a partir desse espaço de entusiasmo, a gente tá mais leve, tá relaxando, e o nosso eu superior consegue fazer o quê? Trazer as canalizações, trazer as informações, trazer as criatividades que vão direcionando a nossa vida para um espaço cada vez mais sincronizado com o todo, com esse mistério infinito, com a Mãe Terra, com o cosmos, com a consciência, com todos esses arquétipos que tem a ver com esse infinito que é a fonte de quem nós somos. A Mãe Terra na representação física, a consciência na representação não física, sei lá, mistério, não sei, não precisa entender completamente, até porque é mistério, né? Mistério tem isso, não entender completamente. Então, pra mim, isso tem sido uma prática que eu fiz já há muitos anos, aí eu parei por um bom tempo, e aí agora, desde o começo desse ano, especialmente, eu venho retomado mais essa prática. E nos meses que eu tenho feito, tem me trazido resultados muito bons, muito grandes, momentos de muita leveza, muito bem-estar, muita clareza. E ao mesmo tempo, só fazer isso, na minha experiência, não é como se fosse pra você abrir mão de tudo e abdicar do mundo e não fazer mais nada. Pelo contrário, é sobre aprender a se envolver nas
atividades que você normalmente se envolvia ou em outras atividades criativas que emergem no momento a partir desse espaço. Onde a experiência ela muito mais passa por você e você tá relaxado num espaço sutil do que você é a experiência, você tá ali tentando controlar todas as coisas, sendo aquela pessoa, fazendo coisas com uma história que tá se contando o tempo todo, com desafios, com pessoas, com o mundo externo, com sabe? E tá tudo bem também quando a gente entra nesse espaço, não é uma coisa de julgar ou não esse espaço, né? Eu acredito que é parte do nosso processo a gente transitar e essa transição vai nos trazendo maturidade do que a gente prefere. Então a gente vai para um lugar que não é alinhado, volta para um lugar alinhado, vai para um lugar desalinhado, vai para um lugar alinhado. Cada vez que a gente vai para o desalinhado, a gente ganha mais clareza do qual lugar que é o alinhado e vai ganhando maior discernimento para se manter no alinhado cada vez mais nas nossas escolhas. E esse espaço, essa prática que eu trouxe hoje para vocês, para você fazer quando você quiser, agora uma nova perspectiva disso que eu já tinha trazido no canal antes, caso você já tenha visto, caso não, uma nova perspectiva completamente, talvez, depende se você já conhecia isso ou não. Ela pode te ajudar a acessar mais esse alinhamento a partir de um espaço de entrega, tá? Então, só fazendo mais um complemento, a gente tá no Tzolk'in, né, no Kim Maya, na onda encantada do espelho, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, são os 13 dias do espelho, que fala da meditação, que fala do alinhamento com o eu verdadeiro, com essa consciência infinita que a gente tá falando aqui. E aí, na onda encantada sempre tem o dia que representa a intenção. Então, qual intenção eu preciso ter para realizar esse propósito? E a intenção que você precisa ter é o do desapego, é o do enlaçador de mundos. Então não precisa entender o significado do Kim, mas é só que eu queria mostrar que é legal que tá no Kim também. A intenção que você precisa ter para meditar, para acessar seu eu verdadeiro é desapegar, deixar de ir, deixar morrer, no sentido talvez psicológico da palavra, no sentido de abrir mão completamente, quase como se você tivesse tipo assim, por alguns instantes o seu personagem acaba, saca? E aí na medida que a gente vai quebrando a continuidade desse personagem, a gente ganha a oportunidade de começar a ver a natureza ilusória disso que a gente está criando. E se juntar isso, mas agora é um papo para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Se juntar isso com uma reprogramação consciente da sua energia, de colocar a sua energia para uma direção positiva, né? As coisas da lei da atração, aumentar a sua vibração, afirmações positivas, coisas que elevam sua vibração em geral, cura da criança interior, hipnose, sei lá, seja qual técnica, investigação de crença, para elevar a sua vibração que você esteja usando, agindo na sua empolgação, no seu entusiasmo, se torna um bem bolado ali muito massa, que eu gosto bastante. Tem tido um efeito muito positivo na minha vida, é por isso que eu tô compartilhando com vocês. Então, é isso. Experimenta agora, pelo menos hoje, assim, uma sugestão. Soltar. Momentos de soltura, né? Quando tá cozinhando, quando tá caminhando, quando tá parado, sem fazer nada. Solta tudo, seus interesses, seus objetivos, suas metas, sua história, o corpo, tudo. Só experimenta ir praticando isso, sabe? Às vezes você vai sentir, tô meio agarrado nisso daqui, não sei se tô fazendo certo. Mas aí perceba que até mesmo a ideia de estar fazendo certo e errado ainda é uma história, ainda é uma busca por estar querendo fazer alguma coisa. Inclusive, tem muitas possíveis armadilhazinhas no sentido de ilusões que o ego pode criar, até mesmo por esse processo, né? No lugar de muito desse de querer acertar ou errar. Então tem um jeito certo ou errado. Eu tô fazendo certo? Eu tô desapegando de um jeito certo? Se você tá pensando, eu tô desapegando do jeito certo, quer dizer que você ainda tá apegado a alguma coisa, está ainda apegado a essa história de que você tem que fazer certo ou errado. Provavelmente porque você tá acreditando que o seu valor tá em jogo, né? Entre você acertar ou errar, quer dizer que se você acertar você vai ter valor, se você não acertar você não vai ter valor. Então uma coisa que já me ajudou muito pra amplificar e acelerar a velocidade dessa prática foi começar a reconhecer meu valor próprio. Isso é uma prática que eu faço até hoje, porque eu percebi que minha ferida é mais profunda do que eu pensava. E da humanidade em geral também, eu acho. Mas reconhecer meu valor me fez perceber que, na verdade, essa prática é muito simples. E continuar praticando de reconhecer meu valor permite que ela seja só mais uma ferramenta maravilhosa, tipo uma flor, assim, ou um canteiro de flores na minha vida. Ao invés de uma coisa que eu tô tentando acertar e errar, sabe? Então, o seu valor pessoal, assim, na minha experiência, muda bastante, assim, nesse processo. Enfim, falei bastante para um vídeo do YouTube. Mas de qualquer forma foi o fluxo que precisava ser. O vídeo que foi cancelado de manhã, agora tô regravando. Tô gravando essa parte de tarde, porque ele cortou no meio. E espero que tenha feito sentido. Comenta aí, quero saber. Curte o vídeo, se não estava inscrito no canal ainda, se inscreve. Fala se faz sentido esse tema, se você gosta desse tema, se quer ouvir mais sobre esse tema. E estarei aí deixando o vazio me trazer criatividade, eu trazendo para vocês, praticando essa entrega. Agradeço por escutar até agora.